Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes, ministros presentes também, e os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações, ministros, igrejas, irmãos de diferentes nações. Feliz Dia das Mães ali, a todas as mães na Bolívia, que Deus lhes abençoe grandemente. E que Deus abençoe também grandemente a todo o povo de Deus, a todos os crentes em Cristo, nosso Salvador. E que Deus abençoe também lá o missionário Miguel Bermude Marim, onde ele se encontra nesses momentos. Para essa ocasião, leiamos em Isaías, capítulo 66, versículo 22, onde diz, capítulo 66, versículo 22 diz: porque com os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar. Assim estará diante de mim também a vossa posteridade e o vosso nome. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Céus novos e terra nova. É o que está prometido aqui. Com os céus novos e terra novas que eu faço, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Podem se sentar. Queiram ter a bondade. Céus novos e terra nova. Os céus é a atmosfera onde há seres espirituais e do qual o apóstolo São Paulo nos fala em Efésios, nos diz em Efésios e em Colossenses, diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. E em Efésios, capítulo 2, versículo 2 também, versículo 1 ao 2 diz, e vos vivificou, ou seja, Cristo, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência. O príncipe da potestade do ar é Satanás. Agora, o capítulo 6, versículo 12 de Efésios nos diz,
Porque não temos luta contra Porque não temos que lutar contra a carne e carne, e o sangue, sino contra principados, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste siglo, deste século, huestes contra as espirituais hostes de maldade espirituais em da las maldade regiones celestes. nos lugares celestiais. Aí podemos ver Aí podemos ver todas estas coisas todas estas coisas que estão sucedendo que estão acontecendo no ar e que afetam e que afetam a los seres humanos, os seres humanos, porque a humanidade, porque a humanidade, todas as nações, han estado sendo controladas têm estado sendo controladas por el príncipe de las tinieblas, pelo que es príncipe das trevas, que é o maligno, o diabo, Satanás. Quando Cristo estuvo en el desierto, Quando Cristo esteve no deserto, llevado por el Espíritu Santo, levado pelo Espírito Santo, estuvo 40 días y esteve 40 noches dias sin e 40 noites sem comer e sem beber. Allí Ali foi tentado foi tentado por el maligno Satanás, pelo el diablo, maligno Satanás, o diabo, el cual o qual le hizo una oferta a Jesús fez uma oferta a en Jesus San Mateo capítulo em São 4, Mateus capítulo 4, en donde le dice onde en diz, capítulo 4, verso no capítulo 4, 8 en adelante, versículo 8 em diante, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto novamente o y mostró transportou todos los reinos o diabo a del um mundo monte y la alto gloria de ellos. e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Então disse-lhe Jesus: vete, Satanás, Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás y a él solo. e só a Ele servirás. Y el diablo E o diabo entonces então le dejó. o deixou. Y aquí E vinieron eis que chegaram os anjos y le servían. e o serviram. Ahí podemos ver Aí podemos ver que el diablo le ofrece a Cristo que o diabo los oferece a reinos Cristo os reinos de este mundo desse mundo, y en San Lucas, e em São Lucas, verso 4, capítulo 4, capítulo 4, dice lo mismo con algo disse o mesmo más com algo mais, para que podamos entender mejor. para que Dice, possamos entender melhor, diz capítulo 4, verso capítulo 5 en 4, adelante de versículo San 5 em Lucas. diante de São Y le Lucas, llevó el diablo a un monte alto, a un alto monte, e, y le llevó el diablo a un alto monte, o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos los reinos de la tierra. de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti Toda esta potestad todo este y la poder gloria de ellos, e a sua glória, porque a mí porque a me ha mim sido entregada, me foi porque a mí entregue me ha sido entregada, y a quien quiero e dou la doy. a quem quero. Si tú postrado me adorares, Portanto, se tu me adorares, todos serán tuyos. tudo será teu. Respondiendo Jesús, E Jesus respondendo disse-lhe: vete de mí, Satanás, Vai-te para porque trás escrito de está, mim, Satanás, porque al está Señor tu escrito: Dios Adorarás y o él Senhor teu solo Deus e só a Ele servirás. Aquí el diablo le dice Aqui o diabo diz que todos los reinos, que todos os toda esa reinos, potestad de todos esos reinos le han sido dados, toda le ha sido dada essa potestad esta potestade de todos os reinos foi dada al diablo, ao a diabo, Satanás. a Satanás. Y a quien él quiere E a quem ele queira, le da esa potestad. lhe dá esse poder, essa potestade. Foi Una oferta grande. uma oferta grande. Y le dice
e disse que se prostrado adorasse toda esa potestad toda esta potestade todos los reinos del mundo e todos os reinos do mundo le serían dadas a Cristo. seriam dadas a O sea, Cristo, que vendría a ser el ou seja, que viria a ser um reino mundial que governaria o mundo todo. estando en el tiempo Estando no tempo del Imperio Romano, do Império Romano, que en la estatua que vio el rey Nabucodonosor y el interpretó que a estátua que o rei Nabucodonosor viu e o profeta Daniel interpretou no capítulo 2, versículo de 1 ao al 45, 45, la estatua que vio el rey a Nabucodonosor estátua que o rei Nabucodonosor viu representa representa o reino dos gentios, con el rey Nabucodonosor y su imperio que começou com o rei Nabucodonosor en la cabeza e de seu império, que representado na cabeça de oro. ouro. Continuó Depois continuou a outra etapa, representada no peito e os braços de prata, fue que foi el reino o reino ou império medo-persa. Luego continuó Depois continuou y pasó a otra etapa, e passou a outra el reino de etapa, los gentiles, o reino dos gentios, al vientre y los ao ventre e as coxas de bronce, de bronze, que fue el imperio de Grecia, que foi o império da Grécia, comenzando allí con Alejandro el Grande. começando lá com Alexandre o Grande. Luego Depois pasó a otra etapa, passou a outra etapa, las representada piernas nas pernas de hierro de ferro y los pies de hierro e os pés de ferro para cocido. e de barro Las piernas de de hierro oleiro. As pernas de ferro vino a ser veio a ser el imperio romano, o Império Romano, el cual estaba o qual estava en el tiempo no tempo de Jesus, gobernando aún sobre Israel. que estava ainda sobre Israel. El imperio de los Césares O Império dos Césares vino a ser veio a ser las piernas. as pernas de ferro. Después que cayó el imperio Os pés, romano, que caiu o Império Romano, entonces comenzó la etapa de los pies de hierro então começou a etapa dos pés de y de ferro barro cocido. e de barro cozido, Etapa etapa que aún que até permanece, que ainda permanece, siendo que en los días de Jesús sendo que estaba nos el dias de imperio Jesus estava o Império Romano romano gobernando, governando, el reino de los gentiles estaba en la etapa o reino dos gentios estava na de las etapa piernas das pernas de hierro, de ferro, correspondientes a correspondente etapa essa etapa imperio romano. ao Império Romano. Si Cristo aceptaba Se Cristo aceitasse esa propuesta de Satanás, essa proposta de Satanás, vendría a ser se tornaria el emperador romano o imperador romano en aquel tiempo. naquele tempo. De alguna forma De alguma forma, sería coronado seria coroado como el emperador romano como o imperador romano y gobernaría e governaria el mundo entero o mundo con todo ese imperio. com esse império humano. Vendría a ser Viria a ser el César. Recuerden que o el César César. Lembre que o César es un título que pasaba é um título que passava de um imperador a romano otro emperador a romano. outro imperador romano. Pero el reino de Dios Mas o reino de hay un Deus título muy importante tem um título muito importante y no es e não é César, um César, senão el título o título de hijo de David. de filho de Davi. Ese es el título que corresponde Esse é o título que corresponde Messias príncipe, ao Cristo, Messias príncipe, a Cristo, para sentarse sobre el trono de David, y assentar-se reinar sobre él, ao sobre trono de todas Davi las naciones. e governar sobre todas as nações. Y él no cambió E ele não mudou, el título ele não mudou o por título el título del César. O César. por título de César ou César. Vean aquí Vejam aqui, San Lucas capítulo 9, São versos Lucas capítulo 1, 30 en adelante. Dice, versículo 30 em diante diz:
Entonces el ángel le dijo, Disse-lhe então o anjo, el Gabriel, esse é o anjo Gabriel. entonces el ángel le dijo, María, Então o anjo no disse, temas, Maria, não porque temas, hallado gracia porque delante de achastes Dios, graça diante de ti, de y ahora Deus, concebirás e en eis tu que em vientre, teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. ¿Qué trono le dará? Que trono lhe dará? O trono de Davi. Él es el David Portanto, ele é de ese reino. o Davi desse No reino. el César del reino romano, Não o César do reino romano, mas o Davi del reino de David. do reino de Davi Trono e trono de Davi, por cual pelo qual es el hijo é o de filho David. de Davi. Este será grande, Este será grande este será grande e será chamado Hijo del Altísimo. Filho do Y Altíssimo. el Señor Dios le dará E o el trono Senhor de Deus David, lhe su dará o padre, trono de Davi, seu y pai, reinará sobre la casa de Jacob e para reinará sobre a siempre, casa de y Jacó su reino para sempre, e o seu reino no tendrá fin. não terá fim. Y esto va de acuerdo E también isso também vai de acordo a la promesa de Dios com as promessas de Deus por medio del profeta através do Isaías, profeta Isaías, en el capítulo 5, verso no capítulo 5, 6 al 7, versículos que dice, 6 ao 7, que diz: porque un niño nos es nacido, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, y llamará su e se nombre chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe de Paz. dilatado de su imperio Do aumento y la paz, deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi y sobre tu reino. e no seu reino. Aquí tenemos el trono de David, Aqui temos o trono de Davi e o reino de Davi, al cual ao qual este niño que nacería, este menino que nasceria, este hijo que sería dado, este filho que seria dado, sería seria el heredero, o herdeiro, el cual se sentará ao sobre qual el se trono de sentará sobre o trono de David y Davi reinará e reinará sobre Israel sobre Israel y sobre todas e sobre las naciones. todas as nações. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos Para afirmar e fortificar com juízo e justiça desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, que será uma obra de Deus, llevar o que al vai Mesías príncipe, levar o Messias príncipe a se assentar sobre o trono de Davi heredar el reino e herdar de David. o reino de Davi. Ahora vimos que Agora nós vimos que tem uma luta contra huestes contra espirituales hostes espirituais en el aire, no ar, que es la atmósfera, llamado también, que é a atmosfera também chamada céu, en donde onde y desde donde influyen e de onde influem sobre la raza humana, sobre a raça sobre humana, todas las naciones, sobre todas as nações. pero de parte de Dios Mas da parte de Deus y de la dimensión de Dios, e da dimensão de Deus, pasando de la séptima dimensión passando a la da sexta sétima dimensão à sexta dimensão, Dios envía ángeles, Deus envia anjos aos crentes em Cristo, iglesia del Señor a igreja Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, y es protegida e é protegida por huestes. por hostes celestiais. En Hebreos capítulo 1, Em Hebreus, versos capítulo 1, 5 en adelante dice, versículo 5 em diante diz: porque a cual de los ángeles dijo Dios, Porque a qual dos anjos disse jamais: "Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Tu és meu y otra filho, vez hoje te gerei? yo seré E outra vez eu lhe yo serei seré a él por pai, padre, y él me será hijo, e ele me será por y filho? otra vez, Quando introduz no mundo o dice, primogênito, diz: "Adórenle todos los E ángeles de todos Dios". os anjos de Deus o adorem. Ciertamente de los ángeles dice, E quanto aos anjos, "El diz: que hace sus ángeles Faz dos seus espíritus anjos espíritos y a sus ministros". e de seus ministros labaredas de fogo. Luego el verso 14
Depois, o versículo 14 deste mesmo capítulo 1 de Hebreus no diz: son todos Não são porventura espíritus todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos, fez dos seus anjos administradores. traen la palabra Esses anjos administradores trazem a palavra ao povo de Deus. y E, vean, vejam, enviados enviados, espíritos ministradores enviados para servicio para serviço a favor em de favor los que serán herederos, dos que serão de la salvación, herdeiros da salvação. a favor de los creyentes, Ou seja, em favor dos crentes em Cristo, em favor da igreja do Senhor Jesus Cristo. y el mismo Cristo E Cristo mesmo dijo: yo estaré con vosotros disse: todos Eu los estarei días convosco todos os dias del mundo. até a consumação do século. São Mateus capítulo 28, 20. versículo 20. Ahora Agora encontramos en las palabras de Jesús también, nas palavras de Jesus também, en el capítulo 12, no capítulo 12, verso 31, dice: versículo ahora 31 es diz: el juicio de este mundo. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo, Y yo, e eu, si for levantado de quando la for tierra, levantado da terra, todos atrairei a mim. Y decía esto, E dando a dizia entender isso significando de que muerte de que iba a morir. morte havia de morrer. Y vean, con su muerte E vejam, com a sua morte, levantado levantado la na cruz, estado trayendo hacia él esteve trazendo a ele millones de seres milhões de seres humanos humanos, a través de estos 2000 através años desses 2000 anos que han transcurrido que transcorreram de Cristo. de Cristo até aqui. En el capítulo 14, verso No capítulo 30 dice: 14, versículo 30 diz: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este Não mundo, ficarei muito convosco, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Satanás, Satanás, el príncipe de este mundo, o príncipe desse quería mundo, tener a Cristo como rey, queria ter Cristo como rei dos reinos das trevas, pero Cristo mas rechazó. Cristo rejeitou. Por tanto, Portanto, ni Cristo tiene nem nada en el Cristo reino tem del nada maligno, no reino do maligno, nem o maligno tem nada em Cristo, nem no reino de Cristo. Hay otro lugar Tem outro lugar del cual do qual habla fala, capítulo 16, verso 11, capítulo dice, 16, de versículo San Juan 11 diz, también, de São João y também, de juicio por cuanto el príncipe de e este de mundo juízo, porque ha já sido o príncipe juzgado. deste mundo está julgado. Ahora Agora, hemos visto vimos lo que son los cielos, o que são de los cuales os también céus dos quais também San Pablo São y Paulo San Pedro e São Pedro nos hablan. Veamos nos fala. Vejamos. lo que San Pedro dice, Vejamos o que São Pedro diz, refiriéndose a la atmósfera, referindo-se à atmosfera cielo. como céu. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9 en adelante dice: 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 em diante diz:
Segunda de Pedro capítulo 2 de Pedro, capítulo 3, 3, versos em adelante dice, versículo "Mas, em oh diante amados, diz, mas, ó amados, não não ignoreis isto, ignoreis isso, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Também el Salmo 90, Também no verso Salmo 4, 90, versículo 4, nos habla de lo mismo. nos fala do mesmo. El Señor no O retarda Senhor su não promesa, retarda a sua promessa, según algunos la segundo tienen alguns por tardanza, a tem por tardia, sino que es senão paciente que é paciente para conosco, no queriendo que ninguno não perezca, querendo que ninguém pereça, sino que todos procedan senão que al todos arrepentimiento. procedam ao arrependimento. Es la paciencia de Dios É a paciência de Deus para salvación. para a salvação. Es la paciencia de Dios, É a paciência de Deus, misericórdia de Deus, porque Él desea porque Ele deseja que todos procedan al que todos arrepentimiento procedam, venham ao arrependimento, recebendo a Cristo como único suficiente e suficiente Salvador, para que reciban el perdón para de que sus recebam o pecados. perdão dos seus pecados Cristo lo recibe y con su sangre os e limpie, Cristo os receba com seu sangue e os limpe de todo pecado, sean bautizados en sejam agua batizados em água no nome do Senhor, Cristo los bautice e con Cristo lhes Espíritu batize Santo com y o fuego, Espírito Santo e fogo produzca en las e personas produza nas pessoas el nuevo o nacimiento. novo nascimento. Por tanto, es la paciencia Portanto, de é a Dios. paciência de Deus, Pero el día del Señor mas o vendrá dia do Senhor como virá ladrón en la noche, como ladrão de noite, en el cual los cielos no qual os pasarán céus passarão con gran estruendo, com grande estrondo, y los elementos e ardientes serán os elementos deshechos, se desfarão y la tierra y em las fogo, e a obras que en terra e ella as obras que en ella hay, que nela há, y la tierra y las obras que en ella e a terra hay, serán e as obras que nela há quemadas. serão queimadas. O sea, Ou seja, que hay aquí una profecía que tem uma profecia aqui de que los cielos pasarán con gran estruendo, de que os céus passarão com grande estrondo y la tierra e a terra va a ser quemada. vai ser Y las queimada, obras e as obras que hay en la tierra, que há na terra, construcciones, construções, ciudades, cidades, todas estas coisas hechas por el hombre feitas pelo homem van a ser desechas, vão ser desfeitas, van a ser desechas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no de perecer todas estas coisas, vosotros que pessoas vão, andar en santa que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda del día de Dios, do dia de Deus, en el cual los cielos em que os céus em encendiéndose fogo se desfarão serán desechos, e os y los elementos elementos siendo ardendo quemados se fundirán. se fundirão. O sea, Ou seja, que se va a encender, se va a encender que vai los se cielos, acender, vão se acender os céus, vai se acender a atmosfera se va a encender. vai se acender. Pero nosotros esperamos, Mas según nós, sus promesas, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra en los cuales em que mora habita la justicia. a justiça. Hay un pueblo Tem um povo que sabe que sabe que esta tierra va a ser quemada, que essa y los terra cielos vai ser también, queimada e os y la céus também, atmósfera, ou seja, a atmosfera, pero mas este pueblo está esperando esse povo está esperando, segundo a promessa de Deus, cielos nuevos novos y céus tierra nueva. e nova terra. Ya vimos lo que son Já vimos o que são los cielos. os céus, O sea que va a venir ou seja, que vai vir, luego de ser quemados los cielos, além dos céus serem la queimados, atmósfera, a atmosfera, va a venir una nueva atmósfera vai vir uma nova para el atmosfera planeta Tierra. para o planeta Terra. Eso será luego Isso vai ser depois de la gran tribulación da grande tribulação y luego e depois del juicio final también. do juízo final também. Pero antes de eso habrá un reino Mas antes disso, de 1000 años haverá um reino de 1000 anos com que Messias, gobernará sobre Israel y sobre todas las que naciones governará sobre Israel e sobre todas as nações. Isso será a del restauração reino de David, do reino de con el Davi, Mesías príncipe com o sobre el Messias trono. príncipe sobre o trono de Davi.
En ese reino de 1000 años Nesse reino de 1000 anos, habrá muerte, haverá morte, habrá pecado también. também haverá pecado. Eso es durante el reino Isso é durante o reino milenial, milenial, el cual está mostrado o qual está mostrando en Isaías em Isaías, nos habla, nos fala, Isaías, acerca nos fala Isaías a respeito del milenio. do milênio. Nos habla la escritura Nos fala a Escritura que en ese reino que esse reino, el niño a criança morrerá de 100 años, de 100 anos. un niño de 100 años, Uma criança de 100 ustedes anos, no lo han visto, vocês ainda não viram, pero si es un milenio en donde se pueden vivir 1000 años, mas se for o milênio, onde se pode viver 1000 anos, 100 anos, é uma 10ª parte da una vida persona. de uma pessoa. Y digamos E digamos que se vive actualmente que atualmente se vive 70 a 100 años, 70, 100 anos. la 10ª parte A 10ª parte de 70, de 70 são 7 anos, un niño, uma y la criança. 10ª parte E a de 100 10ª parte de 100 son 10 años, são 10 Um menino anos. Uma criança também. y la 10ª parte de 1000, E a 10ª parte de São 1000 são 100 un anos. niño Uma criança, de em termos de tempo, de anos. y el pecador E o de pecador 100 años, de 100 anos será amaldiçoado. o sea, Ou seja, que no podrá vivir más que de não 100 poderá años viver mais de 100 el anos pecador, o pecador. pecador que logre O pecador que viver consiga viver muito, muito, lo más que podrá vivir, o mais que poderá viver serão 100 anos. será maldito, Será maldito morirá. e morrerá. Y ahora, E agora, eso es el reino milenial, isso é o reino milenial, en donde la simiente de Abraham onde a semente de Abraão recibirá el reino receberá o reino conforme conforme a San Mateo, a São Mateus, Romanos, a Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, verso 13. versículo 13. Dice, Diz: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo sino por la não foi justicia feita pela lei de Abraão, lei a Abraão del mundo. ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Herdeiro do Abraham mundo. y a su descendencia. A Abraão e sua descendência foi dada essa promessa. El reino milenial O reino milenial estará gobernado estará governado por el Mesías príncipe, pelo Messias príncipe, un descendiente descendente de Abraham, de Abraão. descendiente de Abraham. Descendente de Abraão. Veamos Apocalipsis capítulo, Vejamos Apocalipse capítulo 11, donde tenemos más información. onde teremos mais informação. Versos 15 en adelante. Versículo 15 em diante dice, diz: el séptimo ángel tocó la trompeta, O sétimo anjo y hubo tocou a grandes voces trombeta en el e houve cielo no céu que decían, grandes vozes que diziam: Os reinos los reinos del do mundo mundo han venido a ser de vieram a nuestro ser do Señor nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre.
los reinos os reinos deste mundo desse mundo vendrán a ser virão a ser de Cristo. de Cristo. Y ahora E agora, podemos ver que podemos ver está muy cerca que estamos este perto reino del Mesías. desse reino do Messias. Es un reino É um reino glorioso, glorioso, pero habrá algunas mas haverão situaciones algumas situações que serán controladas por el Mesías. que serão controladas pelo Messias no seu Vemos aquí reino. en Zacarías, Vejamos aqui em Zacarias, capítulo 14, capítulo 14, verso 9 en adelante, dice: Jehová será rey sobre versículo toda la 9 em tierra, diante. O Senhor será rei sobre toda a terra, ou seja, a Deus través del Mesías. através do Messias. En aquel día, Naquele Jehová dia, será uno. um será o Senhor e um o seu nome. Ven el reino de Dios. Vejam que no reino de Deus, Dios es uno Deus é y um uno su nombre. e um o seu nome. En el reino No reino que Satanás le ofreció que Satanás ofereceu a Jesús, a Jesus, si postrado lo adoraba, se prostrado adorasse, veja, a adoração este reino desse reino es é diabólica, diabólica, satânica, adoração ao diabo, paganismo, paganismo, que viene que vem del tiempo de Nimrod, do tempo de Nimrod, en donde sus padres Cush que foi con Nimrod o pai fundaron Cush e Nimrod que ese fundaram reino allá, esse reino, y la adoración, la religión fue a adoração, a religião diabólica, foi diabólica, maligno, ao maligno, todo así tudo era assim dirigido. era dirigido. Sacrificaban niños Sacrificavam crianças a esos dioses a esses deuses paganos pagãos que tenían. que tinham. Y eso de un sinnúmero de dioses de diferentes naciones, dioses principales, E isso de inúmeros deuses em diferentes nações, deuses principais, isso vem desde o tempo de Nimrod e seu pai, Cush, que era Cush, el intérprete o intérprete desses deuses, espíritus malos desses espíritos maus, que eran adorados que eram adorados de la religión por meio da religião babilónica, babilônica, la cual fue pasando o qual foi passando de imperio babilónico, do Império Babilônico imperio medo-persa, ao Império Medo-Persa, do Império Medo-Persa ao Império da Grécia, griego, grego, y del imperio e do Império de Grecia, da Grécia imperio romano, ao Império y del Romano, imperio romano e pasa do a los Império pies de Romano hierro passa aos pés y de barro cocido, ferro e de barro cozido, porque porque en los pies de hierro y de barro nos cocido, pés de ferro e barro cozido donde la piedra no corta de manos, é que onde el a signo pedra de não cortada de Cristo mãos, será una realidad, que é a segunda vinda de Cristo, será uma realidade no último dia. viniendo Cristo para Cristo vindo establecer su reino, para estabelecer o seu reino, reclamar tudo que ele redimiu com o seu sangue, planeta Tierra, o planeta Terra, los seres humanos, os seres humanos, todos los creyentes en todos os crentes nele él, y el reino e o de reino David de Davi para ser restaurado para ser restaurado en la tierra, na terra, el cual es o qual el é reino de Dios o reino de Deus en la tierra. na terra. Eso corresponde Isso al corresponde reino milenial, ao reino milenial, o reino de 1000 anos del Mesías. do Messias, do ungido de Cristo. Pero antes de eso, Mas antes disso, viene un tiempo vem um tempo de tribulación, de tribulação. viene un tiempo Vem um tempo en donde
que la tierra va a ser enderezada onde a terra vai ser endireitada por medio através de explosiones nucleares de explosões en la nucleares Tercera Guerra Mundial, na Terceira Guerra Mundial también e também los volcanes en os erupción vulcões em erupção y un sinnúmero de problemas e grandes inúmeros problemas grandes sobre la raza humana que sobrevirão sobre a raça humana, están señaladas como que las estão plagas que apontadas como as pragas que cairão sobre la raza humana sobre a raça humana en el tiempo, no tempo, en un lapso de tiempo de 3 em um años lapso y de medio, tempo de 3 anos e meio, corresponde al tiempo que corresponde ao tempo do fim, o fin del tiempo. ou fim do tempo. Así terminará Assim el terminará reino de los gentiles, o reino dos gentios, con el juicio divino com o juízo divino sobre el reino de los gentiles, se le sobre tapan los pies de hierro y o de barro reino com os cocido. pés de ferro e barro cozido. Durante esa etapa, Durante essa etapa, el anticristo o anticristo estará estará reinando, gobernando, governando, y su reino, e o seu reino, y el de hierro y de barro cocido, será nos pés de ferro e barro cozido, do barro de oleiro, será destruído el juicio divino pelo juízo divino que Dios que Deus traerá trará sobre ese reino. sobre esse reino, Y son las plagas que são as pragas contenidas en las copas contidas nas taças, que serán vaciadas que serão baseadas sobre la tierra. sobre a terra, Y sobre todo la séptima copa, e sobretudo a sétima taça, que es que é la que corresponde a que corresponde a este tiempo final. a esse tempo final. Y esto va unido E isso vai unido a la trompeta final, à trombeta final, gran voz de trompeta, grande voz de trombeta, o séptima trompeta, ou sétima trombeta, que son que são los dos olivos, as duas oliveiras ministerios de Moisés y dos Elías, ministérios de Moisés e Elias, repitiéndose. se repetindo. Para ese tiempo Para esse tempo de 3 años y medio de la gran tribulación, de 3 anos e meio da grande los tribulação, creyentes en Cristo, nacidos os de crentes nuevo, em que Cristo, forman la nascidos iglesia de del novo, Señor que Jesucristo, formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, estarán vivos todavía que estarão en la tierra, vivos ainda na terra, van a recibir la fe, vão receber a fé, la revelación para ser a revelação para serem transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. y los muertos E os creyentes en mortos Cristo crentes em Cristo serán serão resucitados ressuscitados inmortales, em corpos imortais, cuerpos corpos incorruptibles, incorruptíveis, cuerpos glorificados, corpos como el cuerpo glorificados, igual ao corpo glorificado de nuestro amado do nosso amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y así E assim, los muertos creyentes os mortos crentes em Cristo, ressuscitados com corpos glorificados, se reunirán se reunirão con los creyentes en com os Cristo crentes em Cristo que estarán vivos estarão vivos en ese tiempo, nesse tempo, y cuando e quando los veamos, os vejamos, seremos transformados. y luego pues estaremos E una depois, temporada pois, corta estaremos em uma temporada curta, en la tierra de 30 a 40 días, na terra de 30 a 40 dias, y luego nos iremos con e Cristo depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro al cielo, no céu, a casa de nuestro na Padre. casa do nosso Pai celestial. Es importante É importante conocer las promesas conhecer as promessas de Dios de Deus para los creyentes en Cristo, para os crentes em Cristo, porque usted no puede creer porque você una cosa não pode de la crer cual no ha escuchado. em uma coisa da qual você não ouviu. ¿Cómo creerán Como crerão si no les es predicado? se não lhes é pregado? ¿Y cómo les será predicado? E como será pregado se não tem quem pregue? Por lo tanto, Portanto, siempre sempre la fe viene por el oír, a fé vem pelo ouvir, por el oír pelo ouvir la palabra de Dios. a palavra de Deus, El mensaje de Dios a mensagem de Deus correspondente ao tempo na qual está viviendo. a pessoa está vivendo. Antes de nuestra transformación, Antes de nossa transformação, recibiremos la fe. receberemos La fe subirá
a fé subirá a tal nível que obtendremos que nuestra transformación. obteremos a nossa transformação. Ha sido llamada por algunos predicadores, Por alguns pregadores foi chamado fe de rapto, fé de rapto, como la que tenía como Enoch, a que Enoque tinha, que fue raptado para no que ver foi raptado para não ver a morte, como muerte, Elías, a que o profeta Elias tinha, que foi para raptado no ver muerte, para não ver morte, y así por el estilo. e assim por diante. Estamos en un tiempo Estamos em um tempo en que na qual la voz o a, voces, a voz ou vozes los 7 truenos de dos Apocalipsis, 7 trovões de capítulo 10, Apocalipse capítulo 10 le van a dar la fe dará para ser transformados a y fé raptados, para sermos transformados e raptados a todos os crentes em Cristo que están ordenados que estão ordenados para ser transformados para serem transformados en ir a la cena e ir de las bodas à del Cordero. ceia das bodas do Cordeiro. Estos son los que forman la iglesia novia Estes del são os que Señor. formam a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Estos son los elegidos Estes de são Dios, os eleitos de Deus, los escogidos de os Dios, escolhidos de los Deus, predestinados de Dios. os predestinados de Deus. Estos son Esses são los que tienen sus nombres escritos os que têm seus nomes escritos no céu, de la vida del no Cordero. livro da vida do Cordeiro. Estos son aquellos de los Estes cuales San são Pablo aqueles dos dice, quais São Paulo disse: nuestra ciudadanía está en los a cielos, nossa cidadania está nos céus, donde también esperamos de onde al também Salvador, esperamos o Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação, para que seja semelhante ao corpo da con el poder glória, con el cual puede también com o poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Filipenses capítulo 3, Filipenses verso capítulo 3, versículo 20 21. ao 21. Esto es una promesa divina Essa, dada por el Espíritu Santo. isso é uma promessa divina dada pelo Espírito Santo através do apóstolo São Paulo. Portanto, Siendo creyentes sendo crentes en Cristo em Cristo y las promesas que Él por medio e de as sus promessas que Ele, apóstoles através dos seus apóstolos, ha hecho fez para su iglesia, para a sua igreja, permanecemos firmes, permanecemos firmes, esperando nuestra. esperando a nossa transformação. Y si alguno E se parte o alguém muere físicamente, parte ou morre fisicamente, pues espera en el paraíso pois espera no paraíso la resurrección, a ressurreição, porque Cristo irá porque por el Cristo paraíso vai pelo paraíso e os trará los creyentes a que están en todos el os paraíso, crentes que estão no los traerá a la paraíso, tierra, os traz à terra darles un cuerpo para dar-lhes um físico, corpo físico, eterno, inmortal, eterno, imortal e glorificado. corruptível e glorificado. E isso La resurrección será a ressurreição. A ressurreição en cuerpos em corpos glorificados, glorificados, corpos inmortales, cuerpos imortais, corpos incorruptibles. incorruptíveis. Y para los que estén vivos, E para os que estão vivos, ya, por cuanto nuestros cuerpos já porquanto nossos vienen corpos del polvo de la tierra, vêm do pó da ya la terra, tierra a terra que va a usar Cristo para nuestra transformación, que Cristo usará para a nossa transformação, nós já temos una transformación. uma transformação. Y así, E assim, luego estaremos siempre depois con estaremos el Señor. para sempre com o Senhor. Todo eso Tudo isso es antes é de antes la gran tribulación. da grande tribulação. Entonces empezamos a hablar Ou seja, começamos a falar lo correspondiente a la o que eternidad. corresponde à eternidade, Luego pasamos depois passamos a lo que es antes de la eternidad, ao que é antes da eternidade, juízo final, para lo cual hay una resurrección, para o qual tem uma ressurreição, que es la segunda resurrección que é a de segunda todos los ressurreição que han vivido, de todos os que viveram no planeta Terra y e, excepto exceto los creyentes en Cristo, os crentes em Cristo, que ya estarán en cuerpos que já estarão em corpos ya glorificados, já habrán terá muertos, ressuscitados os y que excepto aquellos estiveram mortos, e exceto aqueles que ressuscitaram com Cristo, Cristo resucitó. quando Cristo ressuscitou, En San Mateo, em São Mateus, capítulo 27, verso 51, versículo 51 em diante. en el reino milenial No reino milenial y para el reino milenial, e para o reino milenial, antes de comenzar el reino milenial, antes de começar o reino milenial, ocurre acontece la resurrección a de ressurreição los muertos en Cristo. dos mortos em Cristo.
creyentes en Cristo. crentes em Y Cristo. aún antes E até de antes de comenzar começar la gran tribulación, a grande tribulação, acontece la resurrección de a los ressurreição muertos dos mortos em Cristo, en Cristo, que es llamada que é en Apocalipsis, chamada em capítulo Apocalipse capítulo 20, verso 4 al 6, versículo 4 ao la 6, primera a primeira resurrección. ressurreição. Y veamos aquí lo que nos dice E vejamos o que nos diz aqui de esta primera resurrección dessa primeira ressurreição y la bendición que habrá e a para bênção las personas que haverá para as que tengan pessoas parte que tenham parte da primeira ressurreição. Capítulo 20, verso 4, Capítulo en 20, adelante versículo 4 em diante dice, y vi diz: tronos E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. y vi las almas, E de vi los as almas decapitados daqueles por que causa foram del testimonio degolados pelo testemunho de Jesus y de la palabra de e Dios. pela palavra de Deus, Los que no habían adorado a la bestia e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, y vivieron e viveram y e reinaron reinaram com Cristo 1000 años. 1000 anos. Pero los otros muertos Mas no os outros volvieron a mortos vivir. não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta es Essa la primera. é a primeira ressurreição. La primera resurrección es A primeira la ressurreição de los creyentes en Cristo é a dos crentes em Cristo, que van a reinar con Cristo, que vão por reinar 1000 com años, Cristo por 1000 anos, en donde van a ser onde serão reyes, reis, sacerdotes sacerdotes y jueces. e juízes. Hemos visto Temos visto que este tiempo en que vivimos que esse tempo em que vivemos es é el tiempo final. o tempo final. Y E en este tiempo final, o ciclo, nesse tempo final, es que o ciclo las promesas correspondientes é que as a este promessas tiempo final correspondentes a esse tempo final, las hemos estado viendo. Las señales de profecías os sinais, as profecias, cumpliéndose, têm estado se señales en el cumprindo, sol sinais no sol, na lua y las estrellas e nas y la estrelas, tierra angustia de e la na gente, terra angústia confundidas a causa das pessoas por el temor compungidas pelo temor y la expectación de e a las cosas expectação das que deben- coisas que hão de vir, o sea, ou seja, el sonido del mar o som do mar y de las olas e o das sea, los ondas, maremotos, ou seja, os los maremotos, tsunamis, tsunamis, y así por el estilo. e assim por diante. Hemos visto Temos visto todas esas señales. todos esses Carros sinais de fuego, platillos e voladores carros de fogo ou discos voadores aparecendo en los cielos, nos céus, en los aires, nos en el ares, no ar y la gente e na terra as pessoas su temor. com temor. Y con las cosas que los científicos E com as están coisas que os cientistas descubriendo, de los problemas del estão medio estudando dos problemas do meio ambiente, ambiente, terremotos, terremotos, descubierto, dado a conocer como por está los científicos, descoberto, dado a conhecer pelos terremotos cientistas, para California, terremotos lá pela Califórnia, Los Ángeles, California, Los Ángeles, Hollywood y todos esos lugares Califórnia, Hollywood, todos esses lugares serán destruidos serão destruídos con un gran terremoto que está siendo com um anunciado grande terremoto que está sendo anunciado por los científicos pelos cientistas y que concuerda, e que concorda com as Escrituras, el cual o qual más seguro o mais seguro afectar todas las costas de los países vai afetar todas as costas dos países colindan que fazem con el fronteira Pacífico, com o las costas del Pacífico, as de costas todos los países de la América Latina do van a Pacífico e ser todos os países da América Latina serão afetadas con el maremoto o tsunami com maremotos, y tsunamis el terremoto. e terremotos. O sea, Ou seja, que hay un grave peligro que há um grave perigo para el continente para o continente americano completo. americano completo, Pero mas nadie nos podrá apartar del amor de Dios ninguém nos apartará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
ni la vida, ni nem la a vida, nem a morte, ni ángeles, nem anjos, nem principados, ni lo alto, nem o alto, nem o baixo. nada nos podrá apartar Nada poderá nos del afastar amor de Dios do amor de Deus en Cristo Jesús, que está em Cristo Jesus, Señor nuestro. nosso Senhor. Aunque la tierra tiemble, Mesmo que a terra trema, los montes se traspasen os al montes se corazón, transpassem para o meio do mar, temeré mal alguno, não temerei mal algum, porque el Señor porque o Senhor estará estará conmigo comigo e com quem mais? con cada uno de Com ustedes también. cada um de vocês também. Que si el cuerpo físico muere, Que se o corpo físico morre, la persona sigue viviendo, a pessoa continua la vivendo, persona es alma, porque a pessoa é alma, espírito e corpo, e o que morre é o corpo físico. espíritu que es otro O cuerpo de espírito, otra que é dimensión, esse outro corpo da outra dimensão, cuerpo angelical um corpo angelical que tienen los creyentes, que os crentes y têm, ese cuerpo sigue viviendo esse corpo continua vivendo de cada creyente na en alma de Cristo, cada crente em Cristo, vivir vai al viver paraíso. no paraíso. Por lo tanto, no hay ningún problema Portanto, não tem problema algum para los creyentes para os crentes em Cristo. y los que estén vivos E os que estejam vivos hasta la venida del Señor al até completar su iglesia a vinda do Senhor, completar sua y igreja levantarse del trono de e intercesión levantar-se del do cielo, trono de intercessão no céu, tomar el título de propiedad del libro tomar de o los siete título de sellos, propriedade, o o livro sellar dos con 7 siete selos, sellos, ou selado com 7 selos, e abri-lo no céu e trazê-lo à terra. en Apocalipsis, Em capítulo Apocalipse 10, capítulo 10, versículo 1 em diante, el capítulo 5 no de capítulo Apocalipsis, 5 de Apocalipse, toma el libro, lo abre en el cielo, capítulo 5, capítulo 6, toma o livro, abre no céu, no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 8, y lo trae a la tierra e o traz à terra aberto entrega e entrega a un hombre, a um homem. Juan allá, tipo y figura, João lá, tipo e figura de quem recebe esse título de propriedade no último dia. y eso está ligado a la iglesia del Señor Jesucristo, E isso está ligado à igreja do Senhor Jesus Cristo para receber a fé, transformado y para serem transformados e raptados con Cristo e a la levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. lo que esos 7 tronos de Apocalipsis, O que esses 7 trovões do Apocalipse capítulo 10 é a voz de Cristo, ya no como cordero, já sino não como león, cordeiro, mas como leão, clamando clamando como león, como leão, hablando como león, falando como leão. el contenido O conteúdo de esos 7 truenos, desses 7 trovões, do que fala, o que que revela esses 7 trovões, que é o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, será o que dará aos crentes em Cristo a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. assim como Assim como escuchar ouvir la predicación del Evangelio de a Cristo, pregação do Evangelho de Cristo, en donde se da a conocer onde se dá a conhecer misterio de la primera venida o de mistério da primeira vinda de Cristo Cristo y su muerte en la cruz del e sua Calvario, morte na cruz do Calvário, como Cordero de Dios, como Cordeiro de Deus, llevando nuestros pecados, levando os nossos pecados, para con su sangre para com seu limpiarnos de sangue todo nos pecado limpar de todo pecado y e transformarnos, transformar-nos, producir una transformación produzir em nós a en transformação nuestras vidas, em nossas vidas, producir el nuevo nacimiento, produzir o novo nascimento, en donde obtenemos el cuerpo onde obtemos o corpo angelical o espiritual, angelical ou espiritual, llamado el ángel que cada chamado persona anjo que cada pessoa tem, tiene. e Y eso es isso é, al recibir el Espíritu de ao Cristo, receber o Espírito de que Cristo, la persona recibe a pessoa el nuevo recebe nacimiento. o novo nascimento, nasce de novo. Luego, Depois, con la revelación divina com a revelação divina de la segunda venida de Cristo, da del segunda séptimo vinda de sello, Cristo, do sétimo selo, en el cumplimiento de la segunda no venida de Cristo, cumprimento da cuando se segunda cumpla, vinda de Cristo, quando se cumpre, obtendremos la revelación, obteremos a la revelação fe e a fé que gira alrededor de la que segunda gira venida em de Cristo, torno da segunda vinda de para Cristo, ser transformados para ser físicamente, transformados fisicamente e obter o corpo físico inmortal, imortal, incorruptible y incorruptível glorificado, e glorificado, sin lo que dijeron sem esos 7 truenos, que es la voz o de que Cristo disseram hablando esses 7 como león, trovões, que é a voz de Cristo clamando como leão, no se puede llevar a cabo não se pode realizar transformación de a los vivos transformação en dos Cristo vivos em Cristo y la resurrección de e a los muertos ressurreição dos creyentes. mortos crentes em Cristo. La voz de Cristo A voz de Cristo
clamando como quando ruge um leão, o qual é o anjo forte que desce do céu em Apocalipse 10, es é Cristo hablando Cristo falando su mensaje final sua mensagem final para su iglesia, para a sua igreja, hablando en medio de su iglesia falando no meio da sua igreja, en el día postrero. no Para eso último es dia. Para isso é prometida la segunda que está venida de prometida a Cristo, segunda vinda de Cristo, porque nuestra ciudadanía está en los porque a cielos, nossa cidadania está nos porque hemos céus, nacido de nuevo al porque nacer, nascemos de novo ao de nuevo nascer, nacemos del cielo, porque el nuevo nacimiento no es terrenal, es porque o novo nascimento não é terrenal, é celestial. Nicodemo pensaba que era un nacimiento terrenal, Nicodemos pensava que era um nascimento terreno, entrar no ventre da sua mãe, nascer de novo, mas lhe disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar reino de Dios. no reino de Deus. Ya los creyentes en Cristo, Já os crentes em Cristo, nacidos de nuevo, nascidos de novo, entraram al reino de Dios, no reino de Deus, ao reino de Cristo, de nuestro Cristo, Salvador. nosso Salvador. En la esfera espiritual, Na esfera espiritual, en el reino de Cristo. estão no reino de Y Cristo, ahora les falta la esfera e física, agora el os cuerpo falta a esfera física, o corpo físico, que corresponde al que reino de Dios corresponde ao reino de Deus fisicamente, el cual será o qual será cuerpo nuevo, o corpo novo, inmortal, imortal, incorruptible, incorruptível glorificado. e glorificado. Dios dice, aquí yo Deus hago diz: nuevas, eis que eu faço novas todas as coisas, tierra nueva, nova terra, cielos nuevos, novos céus, cuerpo nuevo novo corpo y reino nuevo, e o reino novo, el reino del Mesías. o reino do Messias. Vamos a verlo aquí Vamos ver aqui, de nuevo de novo, en Apocalipsis 11, em Apocalipse 11, versículo 15 em el diante. séptimo ángel tocó la trompeta, O sétimo anjo tocou sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: los reinos del mundo os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará de los siglos. para todo o sempre. Los 24 ancianos E os 24 anciãos estaban sentados que estão delante de Dios, assentados em seus tronos diante de Deus, se postraron sobre sus prostraram-se rostros y sobre os adoraron a seus Dios, rostos e adoraram a Deus, diciendo, dizendo: te damos graças te damos, Señor, Senhor, Dios Todopoderoso, Deus Todo-Poderoso, el que eres, que és, y que eres, e que eras, y que has de venir, e que hás de vir, porque has tomado tu gran que tomaste o teu grande reinado. poder e reinaste. y se iraron las naciones, E iraram-se as tu nações, reino ha venido, e veio a y tua el ira, tiempo de juzgar a los muertos, e o de tempo dar el galardón a dos los mortos santos para que siervos, sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu a los nome, pequeños y a los a grandes, pequenos y e a de grandes, e o tempo de destruíres a los que destruyen os la que tierra. destroem a terra. Y el templo de Dios fue abierto en el E abriu-se no céu o templo de Deus, cielo, e a de su arca da pacto sua aliança se veía en el templo. foi vista no seu Y templo, hubo relámpagos, e houve voces, relâmpagos, truenos, vozes, trovões, terremotos y grande granizo. e grande saraiva. Ahí tiene el terremoto Aí tem o terremoto nuevamente. novamente. Estamos en un tiempo Estamos em um tempo, en lo físico peligroso no físico, para los perigoso seres humanos, para os seres humanos, por lo cual pelo qual es bueno tomar las precauciones. é bom tomar as precauções quanto Temporada de tormentas, à temporada de hay tormentas. que asegurar la casa, las ventanas Tem que y tener segurar as casas, as janelas, puertas. e ter para segurar as portas. Si es el techo de zinc, E se for o teto de zinco, el zinc que no se lo lleve el assegurar o zinco que o vento não leve, con los segurá-lo com os cables que se colocan cabos que se colocam y se amarran e que se amarram en la tierra na terra o en ciertas partes, ou em certas partes hierros que em ferro entierran en la tierra que para ir a amarrar enterra cables na terra para amarrar os en cabos, parte ou em de la alguma parte de parte abajo de la casa, na parte de baixo da casa. amarrar Amarrar cables aí os cabos para que não seja levado o zinco se a casa es de
for el techo de zinc de telhado de zinco y estar preparado siempre e sempre estar preparados en las temporadas para temporadas de tormenta. de tempestades. Y también ahora llegó E também agora está en chegou, su apogeo agora estão em seu apogeu as etapas, a etapa dos terremotos, que isso é todo ano. uno también tiene que saber As pessoas também têm que saber como se cuidar e como cuidar de sua família en caso em caso de un terremoto. de um terremoto. Es mejor estar preparado y que É nada melhor pase. estar preparado e que nada aconteça, que não está preparado e aconteça algo e você não saiba o que fazer. Tenemos que proteger Temos que proteger la familia a família y tenemos que protegernos e temos que nos proteger individuos, cada uno. como indivíduos, cada um também. Así es que Assim es importante tomar que é importante todas las precauciones tomar todas as precauções necesarias necessárias se você deseja para en algún momento escapar em algum momento de un desastre natural, de um desastre natural, de tempestades, terremotos, tsunamis, tsunamis, maremotos, maremotos, de todas estas cosas volcánicas. de todas essas coisas, vulcões também. Por acá por Puerto Rico no Aqui sabemos por Porto Rico não sabemos de ningún volcán, de nenhum vulcão, pero mas Centroamérica a América Central está llena de volcanes. está cheia de vulcões. Y otros países E outros países de la América Latina da América Latina. y Norteamérica debe tener E a también América do Norte também deve ter algunos volcanes en alguns algunos vulcões territorios. em alguns territórios. Por lo tanto, Portanto, tenemos que estar preparados, temos que estar por lo preparados menos cómo para pelo menos hacer saber para como salir fazer de la casa. para sair da Si un casa terremoto ocurre, se acontece um terremoto, saber lo que hay que hacer. saber o que tem Y que si no puede fazer. salir, E se não puder sair, saber saber cómo tiene que protegerse como dentro. tem que se proteger dentro da casa. Y también Também, si compra 5 libras de arroz, se compra entonces compra un poquito más. 5 quilos de arroz, compra um pouquinho mais para caso surja um problema. Como se hace en tiempo de tormentas, su latita de galletas Pois estão sempre, y su café, em caso de problema, de tormenta, se compra um biscoito embotellada e café também. y alguna comidita enlatada. Eso nunca está de E más. sua latinha de bolacha, seu café, água também engarrafada e alguma comida enlatada. Isso nunca está demais e pode ser renovado a cada tempo, O sea, eso traz sería, diríamos, nova e usa a que já está há muito tempo em casa. Ou seja, isso seria, diríamos, comprar adiantado. tomar Isso é precauciones, para tomar precauções. se deben hacer esas cositas Deve-se fazer essas por el coisinhas bienestar pelo bem-estar de la familia, da família, por el bienestar de todos. pelo bem-estar de todos. Porque un caso de desastre no va a estar Porque buscando em um caso de desastre, a donde su vecino não vai estar procurando quiere que le dé algo ao seu vizinho para que lhe dê algo, y fue usted el que no tomó precauciones. e foi você que não tomou precauções e não pode tirar do que o vizinho fez Hizo tomando tomando precauções. precauciones. Bueno, Bom, tampoco puede esperar também não pode esperar que los demás que outros estén obligados a ayudar. estejam obrigados a te ajudar. Es usted con su familia É você com sua família quien tiene quem tem que hacer su parte que fazer a sua parte. y si le sobra algo al vecino o alguna amistad y le E puede compartir con usted, se sobra algo ao vizinho ou alguma amizade e puder compartilhar com você, pois no le o puede quitar el agradece a alimento de ele, mas não pode tirar o alimento dos seus filhos para dar a você e aos seus filhos, sus hijos, aunque puede entonces mesmo que possa então darle un poquito nada más. lhe dar um pouquinho e nada mais. Tampoco si le va a dar algo, Também no puede não, se for dar algo, não pode esperar que lhe dê tudo o que você precisa, porque cada pois cada qual armazenou conforme su necesidad. conforme a sua Y necessidade. el que almacena un poquito más E o que armazenou um pouquinho para la mais necesidad suya para
a necessidade dele, de alguma outra pessoa, que se ven aprieto y que no haya que sido se vê em negligente. apuro, que não tenha sido negligente. Los negligentes Os negligentes siempre tienen sempre têm problemas. después se quejan que Depois se nadie queixam que ninguém os ajuda. y después exigen E depois exigem que están obligados a que ayudar. estão obrigados a ajudá-los. Pero Mas cada qual está responsabilizado por si mesmo y por su familia. e por sua família. Ahora los creyentes en Cristo Agora, os crentes em Cristo unos a los otros también. ajudam uns aos outros também. Pero cuando ven un vago, Mas quando vier um en el preguiçoso, tiempo de San Pablo y no San tempo Pedro, de São Paulo e São cuando Pedro, veían uno que era vago, quando viam um que era preguiçoso, Pablo dijo, el que no trabaja, Paulo que no disse: quem não trabalha, que não coma. coma. El que no trabaje, Quem não trabalha, que não había coma. personas Porque haviam pessoas que não gostavam de que trabalhar iban de casa en casa e iam de para casa em casa para comer, que les dieran comida de para casa que en eles casa. dessem comida de casa em casa. O sea, Ou seja, que los alimentos que tenían, que os mantimentos que tinham para a família, entonces tenían que darle a então esa tinham que persona, dar a essa pessoa que lo que hacían que o que faziam era era pasándola de vagos, passando de preguiçosos, sem querer trabalhar, viviendo vivendo de los demás. dos demais. San Pablo corrigió eso, São Paulo corrigiu isso fue fuerte e foi forte cuando habló quando de falou ese problema. desse problema. Agora, Agora, antes de llegar a los cielos nuevos, antes de chegar aos novos céus vean, e a nova terra, tenemos que pasar vejam, temos que passar por un momento, por um momento, um tempo de aperto, y en ese tiempo e nesse tempo va a ser el cumplimiento vai de la ser o venida del Señor. cumprimento da vinda do Senhor. En ese tiempo, Nesse tempo, los 7 truenos, la os 7 revelación de los trovões, a 7 revelação dos 7 trovões, truenos, los 7 truenos, que es la voz de Cristo, que é a va voz de a- Cristo. Cristo hablar, Cristo vai falar à sua igreja, y eso será e isso será hablando falando con voz tronante. com O sea, voz trovejante, ou seja, os 7 trovões falando à sua igreja, revelándole lhe revelando el misterio o mistério de su venida. da sua vinda. Para ese tiempo, Para esse tempo, los creyentes en Cristo os crentes em Cristo vão estar pasando momentos passando os momentos de apertura de aperto, y en medio de esa e no situación meio dessa situação ocurrirá ocorrerá la resurrección de los a muertos en Cristo, ressurreição dos mortos em Cristo, para o qual haverá um terremoto muito grande, profetizado, como foi no tempo da ressurreição de Cristo e os santos que ressuscitaram com Ele. y habrá una confusión E haverá tan uma grande a nivel confusão mundial tão grande a nível mundial que ni se van a dar cuenta que nem vão perceber que hubo una resurrección, que houve uma ressurreição, como pasó en el tiempo de Jesús. como aconteceu no tempo de Jesus Cristo, Se dieron que cuenta nem os seus que había discípulos ocurrido la perceberam que tinha ocorrido a ressurreição. resucitó Cristo y Cristo ressuscitou los santos e os seus del santos Antiguo Testamento do Antigo y Testamento aparecieron muchos e apareceram a muitos na cidade. en la ciudad. Abraão y Sara, e Sara Isaac y Rebeca, e os filhos Jacob Sara, y Raquel, Rebeca, Jacó e Raquel, y así por el estilo. e assim por diante. Y E os filhos los hijos de Jacob, de Jacó, por medio de por meio las diferentes, das diferentes, la resurrección por medio, a ressurreição eh, por meio, en esta resurrección e essa ressurreição del foi Antiguo Testamento. os do Antigo Testamento. Jacob, Jacó, Raquel, la amada con la cual Raquel, se a amada com a qual ele se casou, novia amada, a noiva amada, también Lea Leia também resucitó, ressuscitou, y sus hijos, e seus filhos, todos ellos jovencitos, todos eles jovenzinhos, Abraham jovencito, Sara jovencita, Abraão jovenzinhos, Sara y así jovenzinha, por el estilo, e assim por diante. fue allá, y así va a ser Foi, este tiempo final. foi lá assim, e assim vai ser nesse tempo final. La resurrección de los A ressurreição dos apóstolos,
con todos los creyentes com del tiempo todos de os los crentes do apóstoles, tempo dos apóstolos, los creyentes del tiempo de os San crentes do Pablo, tempo de São Paulo, con todos los ministros com también, todos os ministros também, los creyentes os crentes de cada etapa de la iglesia, de cada etapa da igreja, incluindo los creyentes os crentes de este tiempo final, desse que han tempo muerto final que físicamente, morreram fisicamente, resucitarán en cuerpos ressuscitar em corpos y eternos. los que estemos vivos E os que estamos vivos seremos transformados. luego Depois de una temporada corta, de uma curta temporada, estrenando digamos, el nuevo cuerpo aquí en la estreando o novo corpo aqui na Terra, já adotados. tierra, pues la adopción es Mas a la adoção redención del é a cuerpo redenção do corpo y físico, la a transformación de transformação nuestro cuerpo. de nossos corpos. Y luego de E de depois 30 a 40 de días, 30 a 40 dias, seremos arrebatados con seremos Cristo arrebatados com Cristo ao a céu, la casa del Padre Celestial, a casa do cena, nosso Pai Celestial, bodas del a Cordero, ceia das bodas do Cordeiro, que durará 3 años y medio, 3 la anos e fiesta de la meio, cena, a festa de la boda del Cordero. da ceia das bodas do Cordeiro, Mientras en esta tierra enquanto nessa terra estarán pasando por 3 estarão años y passando medio por 3 anos e meio los juicios os juízos de la gran da grande tribulação. estará pasando Todos los que quedaron com os en la que tierra, las vírgenes ficaram na terra, insensatas, as que eran virgens creyentes en Cristo, insensatas, que no tenían que eram aceite crentes em en su Cristo, que lámpara, não o sea, tinham que no azeite em tenían sua lâmpada, el Espíritu Santo, ou seja, que não tinham o Espírito Santo, não tinham nascido de novo, consequentemente, y ni se dieron cuenta e nem perceberam de la venida del Señor, da vinda do Senhor, ni que las virgens prudentes nem que as entraron virgens con prudentes bodas, entraram com y ele se às cerró la bodas e a puerta. porta se fechou. Luego Depois, regresaremos con Cristo a la tierra retornaremos com Cristo à terra, para comenzar con para Cristo el reino. começar com Cristo o reino milenial. Después habrá Depois haverá una batalla, uma batalha, porque el diablo, Satanás, porque o diabo, Satanás, que antes de comenzar el milenio, el reino, que antes de começar o milênio, o reino, durante ese tiempo, durante esse tempo, para comenzar el reino, para começar o reino, en el capítulo 20, verso 1 al 3, no capítulo 20, versículo 1 ao 3, o anjo forte que desce do céu en su mano, com uma caneta em sua mão, ató al diablo, lo encadenó com uma corrente em sua mão, amarra o diabo, al pozo de la o encarcerou e lançou o poço do abismo por un tiempo, por um tempo, o sea, por 1000 años. ou seja, por 1000 anos. Los 1000 años sean cumplidos, Depois que os 1000 anos soltado, seja suelto, cumprido, será solto. se soltará, Se soltará lo soltará y volverá a engañar e voltará a enganar as nações y tratará de dar un golpe de estado e tratará de dar um golpe de al Estado Mesías y su reino, no Messias e em seu reino. del cielo y los destruirá. Y luego Mas él cairá vendrá fogo do céu e os destruirá. E depois aí virá a ressurreição de todos os mortos para ser juzgados, para serem julgados, los muertos desde el tiempo os mortos desde o tempo de Caim para acá, para cá. y serán juzgados E serão julgados por todas las cosas por todas as coisas que fizeram, en sus cuerpos de estando em seus corpos de carne. carne. Serán resucitados nuevamente, Serão en julgados, cuerpos de carne. Estarán igual a como serão ressuscitados novamente em corpos de carne e estarão igual como era no tempo em que viveram na terra. y ahí por eso es que el E aí, por isso é que o diabo trata de usar a todas estas trata de personas usar todas essas pessoas para dar un golpe para dar um golpe de Estado al reino del Mesías. ao reino do Messias. Y luego comienza el juicio final. E depois começa o juízo final e ao terminar, El que fue condenado es echado quem al lago foi de condenado é lançado no lago de fogo, fuego, donde está el diablo, onde está o diabo, el falso profeta, el o anticristo, falso profeta, o anticristo e a besta. y el que no fue hallado E quem não foi escrito en el achado libro de la escrito no livro da vida, vida, porque fue o borrado, porque foi que nunca estuvo escrito ahí, ou apagado, porque nunca esteve escrito ali, também será lançado en el lago no lago de fogo.
en donde será su cuerpo onde será o seu corpo, espírito e alma aniquilado será completamente. quemado Será queimado en cuerpo em corpo, espírito y alma. e alma. Y entonces la tierra E pasará então a terra passará también por fuego, também por fogo para queimar todo germen, todo germe, toda enfermedad, toda doença, todo espíritu malo, todo espírito mau, todas las cosas malas todas que as coisas más que há hay sobre la tierra. sobre a terra. Y lo que hay en el aire, E o que há en no la ar, atmósfera, na atmosfera, también também será queimada. por consiguiente el reino E, consequentemente, o reino completo de las tinieblas completo será quemado será queimado y será aniquilado completamente, e será aniquilado completamente. de existir. Deixará de existir. Todo lo malo dejará de existir. Todo mal deixará de existir. Luego E depois la tierra será a terra será restaurada restaurada. a vida eterna. A vida eterna será Serán cielos nuevos novos y céus tierra nueva. e nova terra. Una tierra nueva Uma terra nova y un cielo nuevo. e um novo céu. Un planeta Tierra Um planeta Terra que ha recibido una transformación y que por lo cual recebeu es uma transformação una tierra nueva, e pelo qual é uma nova como el terra. cuerpo que hemos de Como o recibir. corpo que vamos receber vai ser um corpo novo, um corpo glorificado. E Ahí yo voy a estar con Cristo. eu vou y que estar ali com cada Cristo. uno E quem mais? de ustedes Cada um de vocês também, esa tierra nueva, nessa nova terra, en donde habrá una ciudad onde llamada haverá uma cidade chamada Nova Jerusalém. cuanto el terreno, Enquanto ao terreno, ese monte surgirá esse monte vai surgir del corazón de la do tierra coração da por terra, medio de los volcanes. através dos vulcões. En cuanto a sus habitantes, Enquanto a seus habitantes, pues serán los que vienen del cielo, pois vão ser os que venham do con céu, Cristo, su iglesia, com Cristo e sua igreja, y los santos e del os Antiguo santos do Testamento. Antigo Testamento, Y todos e todos los que en el juicio final os que no juízo final recibieron receberam vida allí, que ali no fueron condenados. e que não foram condenados. Por lo tanto, Portanto, es importante conocer é importante conhecer todas estas promesas todas essas promessas para los creyentes, de Deus para os crentes em Cristo, para que para que nuestra fe esté bien a fundada, nossa fé esteja bem fundada, fundamentada em Cristo e suas promessas, sabendo que viviremos eternamente que vamos con Cristo. viver eternamente com Cristo em seu reino. La Nueva Jerusalén, A Nova la Jerusalém, ciudad de Dios, a cidade de Deus, estará estará en el territorio que hoy es no llamado, território que hoje é chamado Israel. será una ciudad Será uma cidade de 1.500 millas, alrededor de de 1.500 1.500 milhas, em torno de 1.500 milhas de largura, 1.500 milhas de millas de alto, comprimento e 1.500 milhas de altura também. Ou seja, que que caben unos é uma 4 cidade millones que cabem de creyentes. milhões de crentes. Uns quantos milhões de Esa crentes? ciudad, Essa cidade, esa Nueva Jerusalén, essa Nova Jerusalém, la ciudad de Dios, a cidade de el Deus, nombre de Dios. terá o nome de Deus. Y ahí estarán todos E aí estarão todos os crentes em la ciudad Cristo. que Abraham Essa é a cidade buscaba, una ciudad cuyo arquitecto es que Abraão buscava, uma cidade cujo arquiteto é Deus, arquiteto e construtor é Deus. y en esa ciudad E nessa cidade, los primeros serán os primeiros serão os postreros. últimos e os últimos os primeiros. O sea que siendo tan Ou alta, seja, que sendo tão alta, de 1.500 milhas de altura, van a estar en esa ciudad vão estar nessa cidade de acordo ao tempo em que viveram. los creyentes en Cristo,
los cristianos, os crentes em Cristo, os cristãos ou o cristianismo en el começou tiempo de los apóstoles. no tempo dos apóstolos. Por eso Por isso, tendrá terá puertas portas y muros e muros con nombres com nomes escritos escritos allí. ali. Dice que esas puertas Diz que essas portas y esos muros e esses muros tendrán nombres. terão nomes. Por ejemplo, Por exemplo, el verso 14 del capítulo o 21 versículo 14 do capítulo de 21 Apocalipse dice, de Apocalipse "Y diz: el muro de la ciudad E o muro da tenía cidade tinha 12 cimientos, 12 fundamentos, y sobre ellos e neles los 12 nombres os nomes dos 12 apóstolos del Cordero. do Cordeiro, de Cristo. Es importante saber estas cosas. É importante saber essas coisas. El verso 12 dice, tenía un Vejam muro também, o grande, versículo 12 diz: E tinha um grande muro e alto com 12 portas, e nas portas 12 anjos, y nombres escritos, e nomes que son los escritos sobre que elas, son que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. esas 12 puertas. Essas 12 portas, Cada puerta tiene el nombre cada porta de uno de los hijos tem o nome de um dos filhos de Jacó. Rubén, Rubem, de Rubén hasta de Rubem até Benjamim. y el muro E o muro tendrá terá 12 nombres también, que 12 son nomes também, que são nombres os nomes dos apóstolos del Señor. do Senhor. Ahora piensen que el nombre de Judas Iscariote va a estar allí. Agora, não pense que o nome de Judas Iscariote vai estar ali, porque ele perdeu essa bênção. E, consequentemente, Otra persona outra pessoa, outro apóstolo, fue colocado foi colocado en su lugar. no seu lugar. Así es que la posición Assim que a posição, no se perdió. o lugar não se perdeu. Quem se perdeu El que podía foi ser un quem buen podia candidato, ser um bom candidato, pero vendió al Señor. mas vendeu o Senhor. Y la bendición pasó E a bênção passou a outra pessoa. Outra pessoa veio ocupar en lugar de o bendición lugar de bênção que estaba ocupando. que estava ocupando Judas Iscariote. Los apóstoles Os estarán apóstolos estarão também a la puerta de la à ciudad, porta da cidade, porque Cristo dijo en el capítulo 19 porque Cristo de disse San no Mateo, capítulo 19 de São Mateus, capítulo 19, versos capítulo 26 19, al versículo 30, 26 ao 30, y capítulo y también en San Lucas, e também em São Lucas, en San Lucas em São Lucas, fue dicho foi dito también também que ellos van a ocupar que eles vão ocupar 12 tronos 12 tronos y van a juzgar a las 12 tribus e vão julgar as 12 tribos de Israel. de Israel. 12 tronos 12 tronos para 12 apóstoles. para 12 Estarán apóstolos. como jueces, Estarão como porque el juízes, reino del Mesías porque o reino do Messias es teocrático é teocrático y e estará fusionado con estará la monarquía funcionando com a de monarquia David. de Davi. Vean, en el tiempo de los jueces, Veja, no tempo dos Dios juízes, reinaba a través de los jueces. Deus reinava através dos juízes. Y en el tiempo de los reyes, Dios reinaba, o los reyes
estará fundido com a monarquia de Davi. Veja, no tempo dos juízes, Deus reinava através dos juízes, e no tempo dos reis, Deus reinava, ou os reis reinavam para Deus. O reino do Messias va a ser glorioso. vai ser glorioso, o reino Más milenial, glorioso va a ser mas mais glorioso vai ser a eternidade. vean en la eternidad Vejam, na eternidade, y para la eternidad e dice para a eternidade diz que allí que ali no había templo não havia templo, y que allí no habrá e noche que ali não haverá noite, ni luz del sol. nem luz do sol. ¿Por qué? Porque la columna de fuego Por quê? Porque a coluna de fogo, a presença de Deus y de Cristo e de Cristo alumbrarán iluminarão essa cidade. no habrá noche Não haverá noite nessa cidade. y no habrá que pagar luz eléctrica E não vai ter que pagar luz elétrica, muito menos. ni agua tampoco. Nem água, muito menos. El río que sale del trono de Dios O rio que sai do trono de Deus, e também está a coluna de fogo iluminando nessa cidade. Não haverá noite. todo será Tudo será dia 24 horas. de 24 horas. Podrá decir, Então poderá dizer, 24 horas del día. há 24 horas do dia. El capítulo 21, verso O capítulo 21, 22 en adelante dice, versículo "No vi 22 em en diante el diz, templo, porque el Señor e não Dios vi templo, Todopoderoso porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. La ciudad no tiene necesidad E a de cidade sol, não ni de necessita luna, de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus y el Cordero a es tem su iluminado, e o lumbrera, Cordeiro é a sua lâmpada. y las naciones que E hubieran as sido nações dos salvas salvos andarão à sua andarán a la luz, luz de ella, e os reis da terra trarão para ela, y los reyes de la tierra traerán e os su reis da gloria y terra honra. trarão para ela sua glória e honra. Sus puertas nunca E as serán suas portas cerradas, não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. y llevarán la gloria y la honra de las naciones E a ela a ella. trarão a glória e a honra das No entrará en nações, ella ninguna cosa inmunda, e não entrará porque es nela abominación y mentira, nenhuma coisa contaminante que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esa ciudad es Essa cidade para los que están inscritos en el é libro para os de que la estão vida. escritos no livro da vida do Cordeiro. Esa es la ciudad Essa é a cidade de la cual da qual yo soy eu sou un ciudadano. um ¿Y qué cidadão. más? E quem mais? Cada uno Cada de de ustedes vocês también. também. Esa ciudad Essa cidade está en la tierra, estará na donde terra, actualmente no está. território onde atualmente está Israel. Los cielos actualmente están contaminados. Os céus atualmente estão contaminados, a terra está contaminada, tudo está contaminado, mas os novos céus e nova No terra habrá contaminación. não há contaminação. Y aún nuestros cuerpos E até esses corpos estão contaminados. desde la caída del ser Desde a humano, queda do ser humano no Jardim do no Éden, estarán contaminados, sino que não estarão contaminados, mas serão corpos eternos, imortais, incorruptíveis e glorificados. cuando Quando Dios Deus cumpla lo que dice, cumpra o que "He aquí disse, yo hago nuevas", eis que faço novos todas as coisas, y comienza e começa con nosotros. conosco. El mismo plan O mesmo plano de redención de redenção es para la tierra, é para a terra, planeta Tierra, para o planeta Terra, su cielo, su com os seus atmósfera. céus, sua atmosfera. Deseamos que lleguen pronto esos cielos nuevos. Desejamos que tierra nueva, logo chegue esses céus novos e nova faltan terra, 1000 años y algo mas ainda falta 1000 anos para que lleguen. para que chegue. El reino milenial no es O reino milenial los cielos nuevos, não é os novos céus e nova terra, es un lapso de tiempo é um lapso de tempo en donde estaremos con Cristo, onde estaremos com reinando, Cristo reinando, en donde Cristo como hijo de David, onde Cristo, como filho de Davi, el trono
toma o trono, y el reino de David, al cual él es. e reino de Davi, ao qual ele é herdeiro. En este reino Esse reino, yo voy a estar. eu estarei. En el reino milenial No reino milenial, van a estar otras personas. estarão ¿Quiénes son? outras pessoas, e são quem? Ustedes también, Vocês também, juntamente con los santos juntamente de otros tiempos com os santos de outros tempos, de outras eras y de otras. e de outras dispensações. Y en la tierra nueva E a terra nova, yo voy a estar. eu também vou estar. Y eso es por E elección. isso é por escolha divina. Los creyentes en Cristo, Os crentes em Cristo, las vírgenes prudentes, as con virgens aceite en sus prudentes com lámparas, azeite em suas lâmpadas, estarán estarão allí. ali Y por consiguiente, e, consequentemente, y su iglesia novia Cristo é o rei e a sua igreja noiva é a rainha, es la ayuda idónea a ajudadora idônea de Cristo, de Cristo, del segundo Adán, do segundo Adão, para asistirle para en todas las cosas del reino. assistir em todas as coisas do reino. En palabras más claras, es Em palavras mais su claras, iglesia el gabinete a sua igreja é o de gabinete Cristo. de Cristo, De su gabinete, do seu gabinete, del poder político del reino, do poder político do reino, del poder religioso do del reino. poder religioso do reino, Del poder político, pues son reyes y sacerdotes, los creyentes do en poder Cristo. político, porque são reis sacerdotes no reino de Cristo, nascidos de novo, Campo do campo espiritual o religioso, espiritual ou religioso, son são sacerdotes, sacerdotes, os crentes em Cristo, da ordem sacerdotal de Melquisedeque, da ordem sacerdotal do céu, de la Jerusalén celestial. da Jerusalém celestial, Y e Cristo es el juez Cristo é o y juiz. los creyentes en Cristo E os son crentes em jueces Cristo são juízes com ele, con él. ou seja, Será que el gabinete que será o gabinete del juez do juiz que juzgará a los vivos que julgará os y los vivos muertos de Cristo. e os mortos, Y por consiguiente, e consequentemente son el gabinete são del poder judicial de o Cristo, gabinete del reino de Cristo. judicial de Cristo, do reino de Cristo, Porque los santos juzgarán al mundo, porque os santos julgarão o mundo a los ángeles. e até os anjos. Dice por ahí por el capítulo Disse aí pelo 3 capítulo 3 de Primera de Corintios, de 1 de o Coríntios, capítulo 2. ou capítulo 2. Le voy a dar la cita exacta para que Vou dar a citação certa para que era el 6. era o 6. 1 de Corintios, 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 1 al 3. ao 3. Cielos nuevos Novos y céus tierra nueva, e nova terra, donde morará onde habitará la justicia a justiça y la paz. e a paz. Y para estar allí, la persona habrá recibido a E Cristo para como estar ali, único a pessoa terá recebido a Cristo como um único e suficiente Salvador. É por isso que saberá, estará consciente que va a estará estar consciente de que estará esa tierra nueva nessa nova terra, bajo sob esos cielos nuevos, esses novos céus, en un reino eterno em um reino eterno con Cristo. com Cristo, Que este era un reino que será um reino no solamente terrenal, não apenas terreno, mas un reino um reino cubrirá toda que cobrirá la creación. toda a criação, Un reino um reino que cubrirá que cobrirá lo terrenal, o terreno, cubrirá cobrirá todos los planetas, todos os planetas, todas las galaxias, todas as galáxias, y cubrirá e también el mundo cobrirá físico também o mundo físico y el mundo espiritual e o mundo espiritual, invisible.
o mundo invisível. Por eso que necesitamos el cuerpo É por isso que precisamos do novo corpo, glorificado. eterno e glorificado. Cuando seamos transformados, Quando sejamos transformados, todavía estaremos aquí en la tierra. ainda estaremos aqui na terra. Si alguno se va antes, no tiene Se alguém for antes, não tem problema. Da un paseíto al paraíso y Dá lo um ve. passeiozinho pelo paraíso, vê e depois retorna na ressurreição. Lo único que no puede trabajar O único que não pode trabalhar en este tiempo final, si se nesse va tempo final, antes, se for cosas antes, de trabajo que hay en as la obra, coisas de trabalho que tem na obra não pode realizar porque estará no paraíso, descansando de los descansando dos trabalhos terrenos. trabajos terrenos. Por isso, Mantengamos mantenhamos nuestra salud nossa saúde bien, cuidando siempre de bem, nuestra salud, sempre cuidando de nossa saúde, no haciendo desarreglos que Fazendo- afecten nuestra salud, sino não cuidándola. fazendo coisas que afetem a nossa saúde, senão nos cuidando. E se pudermos comprar vitaminas, também Darle sus vitaminas, dê as vitaminas, ya que en una comida común, já que em uma comida, tiene todas em um las alimento vitaminas comum, y a pessoa não minerales, tem todas as vitaminas e minerais que o corpo precisa. y el que pueda, E o que possa, entonces então, puede darle un poquito más pode dar um pouquinho de mais vitaminas y minerales de al cuerpo vitaminas e minerais ao corpo, para que esté para que esteja mejor. muito melhor. Pero es el que pueda y el que quiera. El beneficio pues es para la Faça persona. o que possa e o que quer. O benefício é para a pessoa e a pessoa Decide cómo va a usar é que su decide dinero. como vai usar o seu dinheiro. Este es un tiempo en que la gente que no conoce a Cristo deseará morirse, Esse é um tempo em que as pessoas que não conhecem a Cristo desejarão morrer em alguns momentos, mas o que conhece Cristo desejará continuar vivendo para trabalhar na obra do Senhor até que seja transformado e depois ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. cielos nuevos Novos céus y tierra nueva. e nova terra. Hemos viajado Viajamos en el mensaje na mensagem desde nuestro tiempo, desde o de nosso Génesis tempo, desde o tempo do Gênesis hasta Apocalipsis, até Apocalipse, capítulo 22. capítulo 22. Hemos dado un recorrido por toda la Escritura, Fizemos um percurso por toda a Escritura, ver esta bendición para ver prometida esta para bênção todos prometida los creyentes para en Cristo. todos os crentes em Cristo. Cuando se entre a la eternidad, Quando se entra a ahí eternidade, nadie tendrá que construir su casa. aí ninguém terá que construir sua casa. Entonces, en Cristo ya Os crentes em Cristo, Dios Deus se la tendrá preparada. Para el milenio já terá preparada, mas no milênio, sim, habrá haverá construcción de casas. construção de casas. Los creyentes en Cristo Mas os crentes em Cristo, no sabemos si podrán construir, não sabemos se poderão si construir, tendrán necesidad de una se casa, precisarão de uma casa. porque con cuerpo glorificado Porque com o corpo glorificado, no se cansa la persona, a no pessoa tiene necesidad de não se dormir, cansa, não precisa ni dormir de comer, sino e de nem comer, comer, aunque puede comer, embora possa si comer, desea comer, mas o puede recostarse si desea recostarse, pode deitar sem precisar se deitar, não importa. no tiene Não tem limitación. limitações. Cielos nuevos y tierra Novos céus e nova terra. nueva. Esté firme Esteja firme en Cristo. em Cristo. Nunca se aparte de Cristo Nunca se afaste de Cristo por nada. por nada. Ni por nada que escuche, ni por nada que Nem vea, por nada que escute, nem por nada que veja, haga alguna otra persona. nem por nada que outra pessoa faça. A usted alguna persona Mesmo que algumas pessoas para sacarlo digam a você, de Cristo. nada que a pessoa diga a você para tirá-lo de Cristo. Nunca, Deje a Cristo. nunca deixe Cristo. Nunca se aparte de Cristo. Nunca se afaste de Cristo. Jesucristo es la única esperanza Jesus Cristo é a única esperança de vida eterna para o ser humano. Él es la única esperanza de gloria, Ele é a única esperança de glória. Ele é a única esperança de transformación de transformação e rapto para los creyentes. para os crentes nele. Por lo tanto, cada día Portanto, cada dia, agarse más de Cristo. agarre-se mais de Cristo.
No que Cristo se vaya a ir de usted, Não que Cristo vai fugir de você, que mas así como en que assim como tiempo de tormenta, um tempo de tempestade, donde hay viento fuerte, onde vento forte, usted si está você, fuera de la casa, se está fora se da agarra casa, de un árbol se bien agarra em uma árvore bem agarrado, no para que el árbol não se vaya a ir, para que a para que árvore, no se vaya a ir, sino para que ela não para que fuja, usted para que ela não se- vá, para que usted mas para que no se você, vaya a llevar. o vento não te leve. Agárrese usted bien de Cristo, Agarre-se para que bem un de viento Cristo para que um vento de doctrina de incorrecta, doutrina errada o un viento ou vento de un ataque de um ataque a la fe à fé de Cristo en usted de Cristo em você no vaya a não llevarse vá levá-lo algún tipo de viento algum tipo de vento así doctrinal, assim doutrinal errado de críticas ou de o de críticas cualquier cosa. ou de qualquer coisa. Agárrese bien de Cristo. Agarre-se bem de Cristo. Él es Ele é nuestra única a esperanza. nossa única esperança. Sin Cristo el ser humano Sem Cristo, está perdido. o ser humano está Con perdido. Cristo Com Cristo, el ser humano o ser humano está está salvo salvo con vida, com vida eterna, con un sinnúmero de promesas gloriosas com inúmeras promessas gloriosas para ser para ser hechas de realidad feitas realidade para los creyentes. para os crentes em Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, Salvador. nosso Salvador.